Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo os servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado, meu Pai, Tu sabes, Senhor, da glória da nossa incompetência, Senhor. E calabasubia reaitserecha, serebirabila birixalamanaya, seretrobrixalabahastrecheias. Tu conheces, Senhor da glória, Pai, oh Deus, as nossas necessidades, Senhor. Eu rogo a Ti agora, Senhor, vem, Senhor. Vem para suprir as nossas necessidades, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos, licalabasúbia, ricalabaceia, cerebicanda, labalabalabacheias, soldecanda-lastre. Nós precisamos, Senhor, do Teu poder agora, Senhor, da Tua unção poderosa, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, sermos inundados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Oh Deus exaltado e Rei glorificado, me usa agora, Altíssimo, eu te peço, meu Senhor. Me usa agora, me usa agora, Deus exaltado e Rei glorificado, Pai, para proclamar, Senhor, o Teu poder vivo e puro, Senhor, através desta palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, edifica a Tua igreja, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o Teu nome agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, glórias ao Deus vivo, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, Deus seja exaltado. Irmãos, se nós fizermos uma reflexão simplória daquilo que é a Bíblia, né? Nós vamos encontrar assim, uma distinção bastante interessante naquilo que Deus executou no Antigo Testamento e daquilo que Deus fez, que está relatado ali no Novo Testamento.
Se você observar e se você pensar um pouco, você vai notar que Deus, no Antigo Testamento, Ele dirigiu, né, exclusivamente e fortemente a sua palavra ao povo de Israel. Deus não orientou os profetas que fossem enviados às diversas nações ao redor de Israel para proclamar ali o poder de Deus, para proclamar ali a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei estabelecida por Deus. Deus não fez isso. Deus tinha uma mensagem exclusiva para um povo, e esse povo era o povo de Israel. E Deus queria formar um caráter, e Deus queria formar pessoas, que o conhecessem. Deus queria formar um povo, que tivessem a sua fé e a sua esperança nele, e que tivessem ali no seu coração um coração adorador a Deus, e que amava o Senhor e servia ao Senhor de forma exclusiva. Deus sempre pediu isso ao seu povo, Deus sempre exigiu isso do seu povo, que a adoração a Deus fosse exclusiva e que o povo fosse fiel e que o povo obedecesse tudo aquilo que ele falava. E por conta das atitudes de obediência, o povo teria direitos a viver, muito bem, a ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida protegida, uma vida de segurança, uma vida onde Deus cuidaria de todos os detalhes da vida daquele povo. E é importante você compreender isso, irmãos, porque, são momentos específicos que Deus separou para a humanidade. E Deus, no coração dele, ele sempre teve, obviamente, Deus sempre teve no coração dele, de que um povo separado seria um povo, que seria o alvo dele para que esse povo conhecesse, esse povo adorasse, esse povo servisse. E nós não podemos perder de vista isso, irmãos, a separação que Deus fez, para aqueles que eram o alvo dele, para aqueles que eram o alvo do Senhor, começando, irmãos, por Abraão. Abraão foi ali aquele que foi o precursor da nação de Israel e foi o precursor de todas as obras, que Deus fez através do povo de Israel. E você não se esqueça daquilo que Abraão fez, dos procedimentos de Abraão, das atitudes de Abraão e do poder manifesto a Abraão. Abraão obediente, um homem de fé, um homem que viveu ali altos e baixos também ali no deserto, sempre sendo cuidado por Deus. No deserto Abraão era próspero, no deserto Abraão tinha inúmeros, milhares e milhares e milhares de animais e centenas de empregados. Então era ali a fartura e a providência que Deus dava a Abraão. E através da fé de Abraão, você nunca se esqueça que Abraão fraquejou na sua fé também, deitando-se com Agar, a escrava da sua mulher, mas Abraão viveu a promessa de Deus, tendo ali o seu filho Isaque na sua velhice. E ali, a partir de então, esse povo foi formado. Deus formou o seu povo através de um homem. Através de um homem. Um homem, Deus formou uma nação escolhida, uma nação que se chama pelo nome dele. Assim como Deus te separou, irmãos? Eu não sei se na sua família você é o precursor. Eu não sei se na sua família você foi aquele, que foi o primeiro a ser escolhido por Deus para levar a grandeza de Deus, para levar o conhecimento de Deus através da sua fé, através das suas atitudes, às vezes errando e às vezes acertando, mas os milagres de Deus te acompanhando na sua vida, para que muitas vidas através da sua vida
conhecessem o caminho do Senhor. E você se sinta também um precursor na sua casa, né? Se sinta um precursor na sua família. Eu me lembro que eu já falei aqui, né, do meu avô, né, pai da minha mãe, que foi o precursor ali, né, das boas novas de Cristo, e eu sinto, né, que essa influência do meu avô veio me perseguindo, né, esse contexto espiritual estabelecido através do meu avô perseguiu ali diversas pessoas, né, da minha família. Meu avô, ele teve 11 filhos, né? Teve 9 mulheres e 2 homens, né? O primeiro foi homem, o último foi homem, o resto tudo mulher, né? Mas da geração dele, da descendência dele, existem inúmeros pastores. Eu tenho muitos primos que são pastores, inúmeros primos que são pastores. Não sei nem contar nos dedos quantos são, porque, né, apesar, né, de serem apenas 2 homens, mas as mulheres geraram pastores também. Ou seja, foram usados por Deus para que pudessem cumprir ali, né, aquilo que Deus estabeleceu. Um exemplo disso é minha mãe, né? Minha mãe era filha, né? E através dela, Deus gerou ali, a minha vida como servo do Senhor. Então existe, irmãos amados, um propósito de Deus nas nossas vidas para que nós sejamos aqueles que vão realmente dar prosseguimento a uma história ou começar uma história. E você não esqueça disso, sabe, irmãos? De que você é responsável. De que você é responsável por dar sequência numa história ou de ser o precursor de uma história, para que, né, das suas gerações saiam homens e mulheres de Deus, né? Saiam profetas, profetisas, saiam servos, saiam pastores, saiam missionários, saiam pessoas que vão servir ao Senhor. Isso deve ser, né, algo importante para a sua vida, né? Os irmãos sabem, né? O meu primeiro neto nasceu domingo à noite, né? E quando eu orei pela Mariana, quando eu impus as mãos, assim, quando ela falou que estava grávida, eu impus as mãos sobre a barriga dela, assim, né? E orei, né, pela criança que estava ali começando a ser gerada. E Deus já me mostrou que seria homem, né? Eu já falei para ela, é homem, né? E aí, daí ela falou, eles escolheram o nome de Mateus, né? Eu falava sempre para a Mariana, né? Mateus, então vem, né? Então vem, né? E a Mariana, ela às vezes, né, durante a gestação, ela, antes de fazer o exame de sangue, né, para saber o sexo, né, ela falava assim, mas será que é homem mesmo? Eu falei assim, vem, vem, né? O Senhor falou vem para Mateus, e está falando vem para ele também, né? Então, irmãos amados, nós, sabe, devemos sim proclamar, e a bênção de Deus foi proclamada sobre aquela criança para ser um servo do Senhor, para ser um servo de Deus, para servir ao Senhor do jeito que Ele estabelecer, do jeito que Ele quiser, do jeito que Ele imaginar, do jeito que Ele, sabe, desejar. Mas já foi proclamada a palavra, já foi proclamada a palavra de bênção na concordância dos seus papais, né? E nós, sabe, irmãos, olhamos para essas circunstâncias todas de procuração de Deus, e depois nós encontramos uma palavra como essa, e você vai encontrar aqui, com certeza, você dentro dessa palavra, como eu sempre falo para você, você quando ler a Bíblia, se veja dentro da Bíblia, encontre, sabe, encontre você nas passagens bíblicas, encontre você naquilo que Deus está falando, encontre você naquilo que Deus está ministrando, encontre você em todas, né, as circunstâncias, né, da mensagem de Deus. E Deus começou essa palavra dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. A gente às vezes olha assim, né, e
E eu já ministrei até a respeito do que significa o reino de Deus, né? Jesus, ele procurou sempre explicar para nós o que significa o reino de Deus, o que é o reino de Deus, né? E nós já ministramos a respeito disso, né? E Jesus está abordando esse tema mais uma vez aqui, dizendo: o reino de Deus é como, né, um rei que preparou uma festa de casamento para, né, os seus convidados. Uma festa de casamento do seu filho para os seus convidados. E por que Jesus falou isso, né? Por que Jesus estava começando a palavra, essa parábola, né, dizendo isso? Simplesmente porque o casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança. O casamento é uma união de pessoas. O casamento, né, significa algo que vai gerar frutos, né? Significa algo que vai gerar coisas, né, poderosíssimas, dando uma sequência que não tem fim às vidas e às gerações, né? E assim como a Santa Ceia, que simboliza a comunhão do homem com Deus, do homem com Jesus Cristo, né, o casamento também simboliza, né, a união entre Deus e o homem, a união entre, né, a igreja e Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Por isso que a parábola, ela é estabelecida, né, começando por uma festa de casamento, e a festa de casamento significa uma celebração. A festa de casamento significa algo assim tremendo, né, para as vidas que estão se casando. Eu acho, irmãos amados, que não existe festa mais linda do que uma festa de casamento, né? Até o batismo, né? Eu coloco assim a beleza da festa de casamento muito maior do que, né, o batismo nas águas, por conta, né, por conta daquilo que aquela celebração representa, por conta da beleza, né, e da entrega do casal, né, e das palavras de comprometimento do casal. Ou seja, são coisas assim, irmãos, muito fortes, mas muito fortes, e o Senhor usou, né, a festa de casamento para simbolizar aquilo que ele estava querendo dizer aqui. E o Senhor falou coisas muito tristes, porque olha só o que o Senhor falou. Perceba bem o que o Senhor falou. Ele falou assim: preparei a festa de casamento e enviou os servos para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Essa foi a primeira tentativa de Deus. E depois o Senhor falou, né? Eles não quiseram vir, enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Se você observar essa palavra, você vai notar que Deus, né, ele tentou duas vezes, né, através dessa parábola, dizendo através dessa palavra que os convidados viessem. Os convidados desprezaram, e aí o Senhor falou assim: então vão lá e falem para eles, que tem boi gordo, e falem para eles, né, que tudo está pronto, vai ser uma grande festa, e falem para eles, né, que o banquete está preparado. Ou seja, não era qualquer festa. Então Deus, ele, na segunda tentativa, ele procurou ainda assim dar uma alegoria diferente ao convite, dizendo os benefícios, dizendo, né, aquilo que seria, como seria bom participar desta festa. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel no Antigo Testamento. Sabe, não adiantou o Senhor Deus falar assim: olha, se vocês forem obedientes, vocês vão comer o melhor desta terra. Não adiantou nem o Senhor oferecer algo em troca da obediência. Não adiantou o Senhor oferecer benesses em favor da obediência. Porque o povo é um povo terrível, um povo que só pensa em si, porque as pessoas são pessoas que não valorizam as coisas que são de Deus e não acreditam na palavra do Senhor. Porque se acreditassem, seriam convencidos pela palavra. Se acreditassem, seriam convencidos até pelo interesse pessoal, né, de servir ao Senhor para receber dele ali as benesses dele.
E talvez você recrimine isso, é óbvio que nós servimos a Deus porque nós o amamos, mas ainda assim o Senhor conhece o caráter do homem e Ele oferece a nós recompensas pela nossa fidelidade. E no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor mostrava isso e deixava isso muito claro para as pessoas. E quando Jesus Cristo veio, e começou a falar a respeito também da obediência, começou a falar a respeito da importância de ser obedientes, dizendo: olha, vocês só vão demonstrar o seu amor a mim se vocês forem obedientes. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Ou seja, o Senhor Jesus veio mostrando o valor do amor a Deus. Jesus veio mostrando uma palavra, reivindicando o amor das pessoas a Deus. O Senhor veio reivindicando aquilo que Deus queria demonstrar já na sua palavra, mas no momento que Deus estabeleceu ali no Antigo Testamento, era um momento ainda assim que o povo estava sendo convencido, que existia um Deus que trabalhava, que existia um Deus que protegia, que existia um Deus que cuidava, que existia um Deus que fazia milagres no meio do povo. E Jesus, ele veio para trazer, sim, uma mensagem de recompensas para as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, ele veio trazendo uma mensagem onde a recompensa para as nossas vidas, as recompensas muito maiores de Deus para as nossas vidas, são as recompensas espirituais. Por isso que Jesus veio falando: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, aqueles que me amam, nós habitaremos dentro dele, Jesus falava, aqueles que me amam ouvirão a voz do meu Pai, conhecerão o meu Pai. Jesus, ele veio mudando um contexto para um contexto extremamente espiritual para as nossas vidas, aonde ele falou assim, aonde ele colocou em segundo plano, o suprimento de Deus das nossas necessidades materiais, quando ele falou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Jesus veio transformando a mensagem numa mensagem muito mais espiritual, muito mais parecida com a figura de Deus, que é Espírito, muito mais, efetiva para as nossas vidas, levando o homem a se preocupar com a salvação, levando o homem a se preocupar com o reino de Deus, levando o homem a se preocupar com aquilo que Deus traria de recompensas para a sua vida neste mundo, mas a grande recompensa de Deus seria a salvação. Esta era a mensagem de Jesus. Olha, haverá recompensa porque a Bíblia, ela usa a lei da semeadura, plantou, colheu, e a grande colheita para as nossas vidas seria a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, seria nós sentirmos Deus, como poucos profetas sentiram no Antigo Testamento, para nós termos uma vida de comunhão com o Senhor neste mundo, para que, através da comunhão entre nós e Deus, nós pudéssemos alcançar a salvação. Você percebeu a distinção das coisas, irmãos? Você percebeu a distinção das coisas, E eu penso assim, o grande motivo pelos quais nós fomos alcançados foram o desprezo constante do povo de Israel a Deus. Deus enviava homens, Deus castigava o povo, enviou para o cativeiro, levou para o deserto. E o povo era difícil, o povo era desobediente e perdiam tudo aquilo que Deus queria construir. E aí Deus, ele fez tudo aquilo que ele falou aqui. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem.
Saindo os seus servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Nós somos esses que estávamos pelo caminho, né, irmãos? Somos esses que estávamos pelos caminhos e encontramos Deus, encontramos os servos de Deus, né? Pessoas que falam de Deus, pessoas que proclamaram a glória de Deus nas nossas vidas, e nós ouvimos o convite, né? Bons e maus, alguns eram melhores do que os outros, né? Mas uns eram extremamente maus, né? E o nosso caráter era um caráter pecaminoso, nós éramos cegos. Os nossos ouvidos estavam tapados e as coisas que são de Deus eram completamente teóricas, né? Nós éramos pessoas perdidas, sem rumo neste mundo, porque nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos, né, um caminho a seguir, muito pelo contrário, nós acreditávamos num Deus que estava longe, distante, né? E o nosso Deus, Ele quis mudar essa história. E o Senhor falou aqui, olha, vão, e os servos disseram assim, que encontraram, convidaram todos os que encontraram pelo caminho, bons e maus. E existe algo que você precisa compreender, irmãos, porque existe assim um ditado popular, né? Aonde as pessoas dizem assim, venha como você está, né? E é bíblico isso, né? Venha como você está. Esse é o convite de Jesus, conforme foi o convite que Jesus fez àquelas pessoas que foram encontradas ali pelo caminho, venha como você está. Mas ao mesmo tempo Jesus, ele fala assim, mas não fique como você estava. Entre vir, né, como você está, ou como você estava, e ficar como você estava, existe uma grande diferença. Porque isso não é o que está no coração de Deus. Vir como está, né, e ficar como está, não mudou absolutamente nada, não é esse o desejo de Deus, e Deus deixou isso explícito nesta parábola, onde o Senhor, ele viu, né, uma pessoa que estava ali à mesa para ceiar no banquete, sem as vestes nupciais. Os bons e maus foram tratados pelo Senhor e se tornaram dignos de receberem as vestes nupciais. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que João viu multidões e multidões, todas vestidas de branco. As multidões vestidas de branco, né, porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra do Senhor. Vestidas de branco porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, meu amado e minha amada, se você vem à presença de Deus, se você está na presença de Deus e não quer ser transformado, você tem um grande problema espiritual, porque Deus deseja transformar a sua vida para que as suas vestes se tornem limpas e para que você se torne digna do Senhor, para que você se torne digno do Senhor. É isso que Deus deseja fazer. Por isso aquele que é teimoso e acha que está tudo bem com a sua vida, eu vou dizer para você assim, né? Não está tudo bem com a sua vida coisa nenhuma. Você tem que melhorar e melhorar e melhorar e melhorar muito para você ter comunhão com Deus. Não é fácil, irmãos. As pessoas às vezes têm uma visão assim, meio que distorcida, sabe, do caráter de Deus, dos valores de Deus, né, e da autoridade de Deus, né? Jesus é tão interessante porque ele comparou o reino dos céus ali com um rei, ou seja, alguém que tinha autoridade, né? Alguém que tinha autoridade. E talvez você esteja pensando assim, não, mas e a minha vida neste mundo, como será? Eu tenho tanta coisa para fazer neste mundo, eu tenho tanta coisa para executar nesse mundo, tantas responsabilidades, né, para a minha vida neste mundo. E eu vou dizer para você assim, que Deus quando te criou e deu tudo o que você tem,
Deus, quando te criou e deu tudo o que você tem, Ele sabia muito bem quais seriam as suas responsabilidades. E dentre as suas responsabilidades está de ser alguém que vai levar vidas à presença de Deus, começando pela sua família. Comecei falando dos precursores, né, de Abraão, através de um. Você não se sinta assim, né, sozinho neste mundo, porque talvez seja só você, aquele que, né, tem seguido os caminhos do Senhor. Não, muito pelo contrário, de um Deus faz muitos. De um Deus faz muitos. Sabe, irmãos? E nós devemos compreender isso e entender isso. Essa igreja começou com um membro. Embora nós não sejamos muitas pessoas aqui hoje, né? Mas muitas pessoas já passaram por esta igreja. E muitas pessoas já foram edificadas pelo poder de Deus e conheceram o verdadeiro Deus. Uma pessoa, uma vez, né, que já frequentou essa igreja, me disse assim, né, depois ela era crente já há 15 anos, e ela falou assim: pastor, eu vim conhecer Deus aqui. Eu vim conhecer Deus aqui. E não importa se estão ou não estão, importa aquilo que Deus fez. Importa aquilo que Deus fez. Sabe? Para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam agregadas na sua fé, né? Agregadas ao corpo de Cristo, conforme o Senhor deseja para as nossas vidas. Né? O banquete está pronto. O Senhor está, sabe, se alegrando com a festa, com a união entre a noiva e o noivo. Sabe, a festa está pronta, nós vamos celebrar o Senhor aqui na Santa Ceia. É uma festa espiritual. O culto é uma festa espiritual. Sabe, irmãos? E nós não vamos perder de vista essas coisas todas, sabe, irmãos? Para que nós possamos ser alcançados por Deus do jeito que Deus deseja. Porque quantas vezes Deus quer derramar óleo precioso sobre as cabeças e as pessoas estão mais preocupadas com seus dia a dia, com seus problemas, do que com o óleo que Deus quer derramar sobre as cabeças. Sabe, irmãos? Vamos olhar para Deus e dar a importância, né, a Ele e aos sentimentos dEle e à vontade dEle, né, acima daquilo que nós temos feito, porque esse é o desejo de Deus. Que nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. E um dia a recompensa de Deus virá sobre as nossas vidas. Sabe? Eu sei que a tua vida é uma vida cheia de lutas. Eu sei disso. Eu sei que a tua vida é uma vida, sabe, às vezes de tristeza, né, e de ansiedade. Mas Jesus ensinou tanto, falando que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Jesus, Ele ensinou que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vivemos nesse mundo, irmão, superando coisas. E superando coisas, e superando coisas, e superando coisas. Porque um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe? Um dia você não vai ter mais que lutar. Um dia você vai receber a recompensa do Senhor, quando você puder abraçá-lo de forma definitiva e sair deste mundo tenebroso, aonde as suas lutas não têm fim, aonde as suas preocupações não têm fim. Mas um dia o Senhor virá para gerar sobre a sua vida coisas novas
coisas novas e coisas novas e coisas novas, porque o Senhor fala: eis que eu faço novo todas as coisas. O Senhor um dia renovou a nossa vida pelo conhecimento que nós obtivemos da verdade de Deus, que foi Jesus, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus mostrou coisas novas. E Deus mostrará ainda coisas novas, assim como Deus falou, né? Certa vez dizendo, né, que o Senhor abalaria os céus e a terra, né, mais uma vez, assim como Ele já abalou. Então nós sabemos que Jesus, quando veio, abalou os céus e a terra. E Jesus vai abalar mais uma vez. E Jesus vai abalar mais uma vez no seu retorno. E aí sim, nós vamos viver uma vida planejada por Deus. Uma vida diferente do que nós vivemos aqui, mas uma vida planejada por Deus, né? Aonde a alegria transbordará nas nossas vidas e a tristeza deixará, né, de existir nos nossos corações, né? Isso é fé, irmãos. Acreditar na palavra de Deus, você precisa ter fé para acreditar na palavra de Deus. Você não vai conseguir encontrar Deus na palavra dele ou acreditar na palavra se você não tiver fé. Porque a palavra de Deus, ela se discerne no mundo espiritual. Se nós não olharmos esse mundo espiritual, principalmente nos evangelhos, né? Por isso que existe uma distinção muito forte entre o Antigo e o Novo Testamento, porque são enfoques diferentes que Deus deu à sua palavra, né? Deus, através dos evangelhos, através das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo, nós encontramos ali alimento espiritual para as nossas vidas de orientação que nos levam ao caminho santo que Deus deseja que nós sigamos. Assim como Deus levou o povo de Israel pelo deserto e depois chegaram à terra prometida, nós ainda estamos andando no deserto, mas vamos chegar à terra prometida, né? O que acontecia no deserto, irmãos? Faltou água, faltou comida, né? Moisés teve que lutar algumas vezes. Deus estava lá nas batalhas. As vestes se gastaram? Não. As sandálias se gastaram? Não. Porque Deus estava cuidando do povo. Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. As suas necessidades serão todas supridas. Todas supridas. Até que você consiga alcançar a terra prometida de Deus. Aquele que você viu aqui, né, o rei chegou e a palavra, olha só que palavra interessante. Mas o rei, quando entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. O rei, ele olhou e foi ver quem estava lá, né? Foi ver quem estava lá. Assim como Deus olha para as nossas vidas. E às vezes eu penso assim, sabe, irmãos? Vou contar algo pessoal, sabe? Às vezes a gente tem que falar algo pessoal porque são sentimentos que a gente não consegue transmitir direito por palavras, né? Às vezes eu acordo de madrugada para orar a Deus. Normalmente eu acordo 4 horas da manhã para orar. E aí eu começo a orar ao Senhor e aquilo que eu já falei, né? Tem muita intercessão, sabe? Muitas pessoas pedem oração e a gente reserva aquele momento para fazer a intercessão e tal. E quantas vezes, sabe, quantas vezes eu sinto assim que eu poderia ter sido mais, como é que eu vou dizer para os irmãos assim, mais contundente com Deus na oração de intercessão. E ali eu me sinto mal.
eu me sinto mal porque eu preciso dormir ainda, né? Eu acordei, não acordei para ficar de pé, eu acordei para orar, né? E o meu corpo exige ainda mais sono, né? E aquele sentimento de que você poderia ter feito mais para Deus, poderia ter feito diferente, né? É muito ruim, é péssimo, é terrível. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes, irmãos, Deus olha para você e quer te encontrar numa oração e não te encontra. Sabe, algumas vezes Deus quer te encontrar, né, numa leitura bíblica e não te encontra. Algumas vezes Deus quer te encontrar num culto, numa reunião de oração e não te encontra. Sabe? E isso, sabe, deveria fazer muito mal a você. Isso deveria fazer muito mal a você, ou seja, quando você, sabe, identifica que Deus tinha um desejo para a sua vida e você não cumpriu. E o problema é que as pessoas, às vezes, elas ficam tão cegas em relação a isso, elas ficam tão inertes em relação a isso, que elas não sentem nada. Elas não sentem absolutamente nada, né? Ou seja, é como se Deus falasse assim: tanto faz se você ora, tanto faz se você lê a Bíblia, tanto faz se você vai nos cursos, tanto faz se você participa de reuniões de oração, tanto faz, sabe? É como se Deus falasse para você assim: tanto faz, escolhe aí você, sabe? Escolhe aí, você quer ir, vai, você não quer ir, não vai, você quer fazer, faz, você quer não fazer, não faz. E as pessoas, elas normalmente usam a desculpa do seguinte, né? Que Deus não é um Deus de rituais. E não é mesmo. Mas Deus estabeleceu rituais. Mas o ritual, ele deve ser executado com entendimento, entendendo como estava o coração de Deus quando ele estabeleceu o ritual. Quando a pessoa faz um ritual por fazer, não significa nada para Deus. Então a pessoa precisa entender por que Deus estabeleceu o ritual, para poder fazer certo. Mas Deus quer que ela faça. Não é que Deus não quer que ela não quer que ela faça. Deus quer que ela faça, mas quer que ela faça com entendimento. Mas as pessoas, elas usam desculpas, ficam achando desculpas para não fazer, ficam achando desculpas. Ah, não, Deus conhece meu coração, Deus entende as minhas dificuldades, Deus sabe, né, como eu estou triste, Deus sabe como eu estou amargurado, Deus sabe como eu estou isso, como aquilo. E aí a desculpa faz com que as pessoas sejam frias e não sintam realmente, não se sintam devedoras de Deus. Não se sintam devedoras do Senhor. Sabe, irmãos? E às vezes eu olho para Deus assim, né? E os irmãos sabem quantas coisas a gente faz para Deus durante a semana, né? Tem a palavra pastoral em vídeo, tem a palavra pastoral em texto, tem as ministrações e tal, sabe? E ainda assim eu acho que eu faço pouco para Deus. Ainda assim eu acho que eu faço pouco para Deus. Eu fico buscando assim uma motivação para fazer algo diferente. Fazer algo diferente para Deus, sabe? Algo ainda que não apareceu no meu coração, porque se aparecer no meu coração eu faço. Se aparecer no meu coração eu faço. Eu fico pensando, né, o que eu poderia fazer e tal, para que Deus alimente o meu coração sobre algo que eu poderia fazer, que eu não estou fazendo e não sei, né, o que deveria fazer. Mas são coisas muito pessoais, né, irmãos? E Deus age em cada vida de forma diferente.
E que você olhe essa passagem bíblica e veja que você precisa ser transformado ao ponto de ter vestes nupciais, de vestir vestes espirituais, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, para que você seja digno do banquete, para que você seja digno da presença do Rei, para que você seja digno do Senhor, para que você seja digno das coisas santas que Ele tem preparado para você. E o Senhor expulsou aquele homem e mandou para o inferno. Levem-no, amarrem ele, amarrem mãos e pés e atirem-no, joguem-no fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, quem não está na festa, está fora da festa. E fora da festa é onde haverá choro e ranger de dentes. Um dia tudo isso se cumprirá, viu, meus irmãos? Um dia tudo isso se cumprirá. Assim como Moisés, aliás, assim como Noé construiu um barco, né? Durante quase 100 anos. Mas um dia veio o dilúvio. E quem não estava no barco morreu. E quem não estava no barco foi exterminado. Um dia vai acontecer. Sabe? E aquilo que eu sempre falo para você. Algumas pessoas não entraram no barco de Noé, porque morreram antes. Nós não sabemos o dia final da nossa vida neste mundo. Nós não sabemos. Portanto, lave as suas vestes hoje e amanhã e depois de amanhã. Portanto, sabe, se coloque, né, como um convidado, que quando o Senhor abrir as portas do banquete, você seja um dos primeiros ali na porta, né, como se estivesse faminto, né? Aqueles que vão na festa assim famintos, né, para comer, que você seja o primeiro da fila ali pronto para entrar, com as suas vestes limpas e preparadas, né? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Assim como eu falei para você que todos nós podemos melhorar algo para Deus, você pode melhorar algo para o Senhor. Sabe, Deus não quer um sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus não quer que você, sabe, irmãos, que você tire da sua vida algo que Ele já deu. Deus deu, é para você cuidar. Deus não quer que você tire nada que Ele te deu. Uma vez eu tirei um carro, comprei um carro e levei assim para o pastor orar. E ali eu falei assim, pastor, pede para Deus abençoar. E ali o pastor ele começou a orar e Deus tomou o pastor em profecias. E o Senhor me falou assim, que tudo o que Ele tinha me dado, Ele abençoava. Falou assim, tudo que eu tenho te dado, eu tenho abençoado. Tudo que Deus tem te dado, se veio de Deus, é abençoado. Sabe? É abençoado.
E o que significa isso, irmãos? Significa que há prosperidade naquilo que Deus te dá. Prosperidade sem dinheiro, não é dinheiro. Prosperidade, existe abundância, existe, né, existe manifestar de Deus em tudo isso. Então, aquilo gera alegria. O que Deus te dá gera alegria. O que Deus te dá gera paz. O que Deus te dá, irmãos amados, deve ser bênção e não maldição. Por isso não faça nada errado, porque o que vem do erro gera maldição, já está amaldiçoado. O que vem na sua vida que não é de Deus já está amaldiçoado. O que vem de Deus é abençoado pelo Senhor. Então que você hoje, sabe, se prontifique e entenda isso. E que você deseje muito mais, tenha sede de Deus mesmo, sabe? Tenha sede de Deus e sede de Deus, para a glória do Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Filho de Deus, Altíssimo Deus, Filho de Deus, Senhor da glória, que tem nos revelado coisas grandes e firmes, Senhor. Filho de Deus, que tem nos prometido, Senhor, a tua presença, Senhor. Filho de Deus, que tem dito à tua igreja, Senhor da glória, Pai, que haverá recompensa, Senhor. Que haverá recompensa, Senhor, de toda a terra, Pai, para cada atitude de fé, para cada obediência, Senhor, cada atitude de obediência, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, para fazer aquilo que está na tua palavra, Senhor. Tu és Deus, Senhor de toda a terra, para derramar óleo precioso sobre cada cabeça que aqui está, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Tu és Deus que pode, Senhor de toda a terra, Pai, transformar, Senhor de toda a terra, Pai, os pensamentos no dia de hoje, Senhor. Tu és Deus que pode, sim, Senhor da glória, dar um novo entendimento ao teu povo e à tua igreja, Altíssimo Deus. Então, Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, despeja óleo sobre estas cabeças, Senhor. Despeja óleo, Senhor, sobre cada coração que aqui está, Senhor da glória. Nós precisamos de ti, Senhor da glória, Pai. Nós precisamos, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh, Senhor, termos o coração, Senhor da glória, amolecido para ti, Senhor. Para sentir, Senhor da glória, Pai, quando nós te entristecemos, Senhor. E para sentir quando nós te alegramos, Senhor da glória, Pai. Para sentir, Senhor da glória, Pai, porque muitos não sentem nada, nem na alegria, nem na tristeza, Senhor. Muitos não sentem nada, Senhor. Muitos não sentem nada porque, Senhor, tu não és importante verdadeiramente, Senhor. Muda essa história, Senhor. Muda, Senhor, esse contexto espiritual, Senhor. Muda, Senhor, de toda a glória, Pai, para que haja, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, Senhor, coisas novas, Senhor. Para que haja, Senhor, poder mais uma vez sobre o teu povo, Senhor. Papai, Senhor, teu Espírito Santo, nós somos nada, Senhor. Sem o teu Espírito Santo, nós somos criaturas que vagam por aí, Senhor. Sem o teu Espírito Santo, nós somos apenas criaturas, Senhor da glória, sem rumo, Senhor, distantes de ti, Senhor, conforme diz a tua palavra, ovelhas desgarradas que andam por caminhos, né, que não sabem aonde vão chegar e que trilham, Senhor, por caminhos, Senhor, buscando água onde não há água, Senhor, buscando comida onde não há comida, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa este povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai, no poder do teu Espírito Santo, Senhor, no poder da tua graça, para que haja, Senhor da glória, Pai, um grande livramento, Senhor, Pai, neste dia sobre o teu povo, Senhor. Tu tens unção para dar, Senhor, a cada vida que aqui está, então dá, Senhor.
Então dá, Senhor da glória, Pai. Então dá, Senhor. Então dá, Senhor. Então dá, Senhor da glória, Pai. Então faz, Senhor da glória. Calabaçúbia, ricalabaçúbia, andaricandalabaçúbia, rastre, xerebele, raia, surianda, ricalabiastra cheias. Então dá, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então dá, Altíssimo Deus, e revela a este povo agora o teu poder sobrenatural, Senhor de toda glória, Pai. Dá, Senhor, segundo o teu poder sobrenatural, Senhor de toda a terra, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Então Deus, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre nestas vidas, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus.